Boa noite, amados. Vamos esperar o Mike entrar. Hoje a internet está um pouquinho complicada. Caiu a conexão. Vocês estão me ouvindo normal? Está bem? Está bom aí? É, meu Deus. Vamos tentar novamente. E aí, Mike? Olá, Tá ouvindo? eu estou ouvindo. Vamos tentar mais uma vez. Aí, se não der, a gente. Porque tem algumas pessoas falando que tá ruim mesmo a internet. Para algumas pessoas, para outros, tá falando que tá bom. Mas se eu não conseguir te ouvir nitidamente, claramente, eu não consigo acompanhar o teu raciocínio. Não, exatamente. É isso que eu estou preocupado. Então, pode ser aqui. Deixa, É, deixa eu sair, vou subir. Você continua falando com a sua galera. Eu vou subir e eu vou entrar de novo, tá? ou se o senhor entrar no seu e eu entrar. Não, prefiro que eu vou subir aqui em casa para pegar a rede da operadora, tá? E aí eu vou ver se melhora, ok? Eu entro, eu fico, o senhor entra? Fica, fica. Ok, ok. Eu espero. Meus amados, me perdoa aí, tá difícil. Eu fiz algumas perguntas pro Mike. É, a minha internet aqui tá boa, então eu não sei como é lá, porque ele tá em outro país, né? Ele tá nos Estados Unidos, então assim, tá um pouquinho complicado. Por favor, peço paciência pros irmãos aí. Tem algumas coisas que, né, Deus tem tratado e falado. A gente precisa ouvi-lo. Ouvir é um homem aí que tem sido uma voz para esse tempo, né? Não só para esse tempo, mas exatamente, muitas pessoas usando. Então eu peço perdão, a internet que tá boa, então vamos ver. É isso aí. Vou colocar um louvor aqui, né? Para não deixar os irmãos impacientes. Deus tem falado muito sobre aquele que preenche o céu. E como eu falei para o Mike, com certeza, como eu falei para o Mike, se o céu, que é o paraíso, não consegue ser perfeito sem a presença, quem dirá nós, né? Nós só podemos ser perfeitos com a presença dele. E é isso, eu quero escutar do Mike, eu quero ouvir. É um homem que eu tive prazer de conhecer. Amém. É um homem que eu tive o prazer de conhecer, aprender com ele, de viajar com ele para Israel, de ser ungido por ele. Então, assim, é um homem que eu tenho muito respeito, admiração. E mais daquilo que ele fala é aquilo que ele carrega, né? O exemplo de homem, de pai que ele é. Então vamos aguardar ele aí. Se Deus quiser vai dar certo, senão a gente vai ter que ir. Aí, ó. Vamos ver.
Olá, E aí, Mike? melhorou? Agora sim. Então a diferença é a rede aqui de casa e a rede da operadora. Agora tá. Tá beleza? Opa! Então tá bom. Começamos tudo de novo? Vamos começar de novo. Ok. Mike, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a voz profética para esse tempo. Eu estou te perguntando porque muitas pessoas têm me perguntado, né? E como ter a sensibilidade de escutar homens e mulheres que estão se movendo debaixo dessa presença, que o Senhor tem andado, tem se movido e carregado isso. Tá. O que eu estava falando com você agora há pouco parte de uma preocupação minha. Certo? E aí eu quero falar como um pai, um dos pais. Tá? Amém. Eu tenho ouvido do Senhor que, ao falar sobre o profético, o apostólico, etc., etc., nós precisamos colocar tudo isso no âmbito, ou no entendimento de família, família de Deus. E que, assim como na família natural nós temos dois pais, e os filhos, eles imitam os pais de forma natural. O discipulado no lar acontece sem querer. O filho imita o pai. A filha imita a mãe. Tá? E tudo se aprende a partir dos dois. Uma das coisas que eu vi acontecer, e entenda que, por favor, eu não somente profetizei sobre essa reforma dos 5 ministérios que estamos passando. Eu não concordo com a ideia da reforma apostólica. É uma coisa que eu não adero, eu não me alinho com essa ideia. O que está acontecendo é uma reforma, uma renovação de mente em relação aos 5 ministérios, que, na verdade, são expressões da paternidade de Cristo. Cristo é também o Pai eterno. E os ministérios que nós falamos, os ofícios que nós falamos, são expressões da sua paternidade. O Amém. apostolado, profeta, evangelista, pastor e mestre são coisas normais que Jesus concedeu. Quem busca uma coisa dessa já começa errado. Tá? Eu não busco ser homem. Eu olhei meu pai e imitei meu pai. Buscamos ser filhos. É simples. Tá? A menina não precisa buscar ser mulher. Ela precisa olhar para a mãe e imitar a mãe. É simples. Não é complicado. E no corpo de Cristo, o que está acontecendo é que Deus, nos anos 80 e 90, e não é de agora que fala sobre apostolado. Isso é desde Jesus. E essa questão, por exemplo, quando a gente olha para trás, a gente vê Lutero. Todo mundo acha que Lutero foi teólogo, portanto, mestre. Não. Ele confrontou a igreja. Ele Uhum. confrontou a estrutura teológica. Ele tinha que ensinar, ele tinha que descobrir, ouvir o Espírito Santo nos seus dias, em relação ao desvio da igreja. Tá? Mas aí alguém vai dizer, uau! Não, não tem nenhum uau. Olha Apocalipse 2 e 3. João Uhum. foi profeta para a igreja de Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Uhum. Filadélfia, Laodiceia e mais a outra que eu sempre esqueço. Então, E, quando e eu nisso, citei Apocalipse, sim, capítulo 2, escuta, desde os dias, tá? O primeiro século, Jesus já está falando profeticamente com a igreja. Assim como ele falou profeticamente com Israel.
Uhum. Inclusive, o ministério de Jesus em Israel foi profético. Eu não estou dizendo que não foi apostólico, não foi evangelista, não, ele foi. Também foi profético. Por quê? Ele estava chamando Israel de volta. De volta. Quem chama de volta é porque alguém desviou. Ele estava Israel de volta. Esse é o papel do profeta. E o profeta, quando ele entra em cena, profeta que é profeta não escolheu ser profeta. E, na verdade, eu ouço como que a gente escuta os profetas e tudo isso. Eu começo a ficar com muito temor. Por quê? Sabe o que eu fiz? Eu simplesmente ouvi Deus falar, Mike, para de ler, para de ouvir. Se você perguntar para mim, Mike, quem que você está lendo, quem que você está ouvindo? Eu vou dizer ninguém. De vez em quando eu vou consultar umas outras pessoas. Por quê? Muitas vozes confundem. E eu tive que passar um período na minha vida onde eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas sabe uma coisa, Derek? É para todos nós. Quem é o filho que não reconhece a voz do seu pai? Sim. Quem é o filho que não reconhece a voz da sua mãe? Hoje em dia nós estamos com confusão. Nós temos hoje pessoas que se dizem, mas não são. Nós temos pastor que se diz pastor, mas ele não pastoreia. Porque ele não tem isso, essa natureza. Tá? Nós temos mestres que se dizem mestres, mas eles não são, porque eles não estão ensinando como Jesus ensinava, com a autoridade que é liberado pelo Espírito. Nós temos profetas que se dizem profetas, mas não são. E temos apóstolos também. Imagina se tinha em Éfeso Meu apóstolos Deus. que não eram e que Jesus recomendou. Ele aplaudiu a igreja em Éfeso porque reconheceram os que se diziam, mas eram mentirosos. Imagina que hoje não tem. Uhum. Depois do que nós temos passado, uma das coisas que eu tenho, por exemplo, você perguntou, o que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo nesse momento que nós estamos para passar um rebuliço como igreja, tá? Primeiro, Deus mandou todo mundo para casa para relembrar onde tudo começou, tanto no Egito como na igreja primitiva. Para provar para nós que não precisamos de prédios. Ah, É verdade. não precisamos. O que É nós verdade. precisamos é relacionamento. Uou. É relacionamento. A gente tem que. E ele pegou e simplificou tudo. Meu Deus do céu. Nós temos uma tecnologia, mas o que nós estamos fazendo aqui é na simplicidade. É na simplicidade. E eu não quero fugir dessa simplicidade, porque eu tenho visto o Pai se manifestar com essa simplicidade. Ele nos Sabe, manda Mike? em casa e ele está dizendo com isso, opa, vem cá. Porque o que Deus me ministrou nesses dias sobre isso, nós estamos num lugar de refúgio, tá? Onde a gente precisa parar e perguntar o que Deus está disciplinando, tanto do mundo quanto nós. Uhum. É um lugar de disciplina. Quando meu pai me mandava para o quarto, era de disciplina. É verdade. Segundo lugar, a palavra fala do lugar secreto. Deus está dizendo, todos vocês ficaram tudo ativista, muita atividade e pouca intimidade comigo. Volto para o lugar secreto. E eu vou dizer eu também, tá? Uhum. Eu também. E essa é uma coisa, a gente anda. Eu era a pessoa, me entenda. Tá picotando ou tá dando para ouvir bem? Tá normal. Pra mim tá normal. Ok. Eu era a pessoa
que derramou o óleo sobre os primeiros apóstolos. Entenda isso. No Brasil. Quando começou tudo isso, 2002, 2003, a pessoa que usou o shofar, derramou o óleo, fui eu. Meu Deus. E eu vi logo o desvio. Porque todo mundo queria pegar um título sem compreender a função. E é por isso que hoje você não vai... Se você vê algum título na frente do meu nome, não perguntaram para mim. Porque, como eu falei para você, eu não quero título. Eu não preciso de título de pai. Meus filhos me reconhecem porque eu sou pai para eles. Tá todo mundo comentando nesses dias que eu voltei à internet. Poxa, mas o Senhor é um pai. Lógico. Eu estou vivendo a expressão de uma das 5 expressões da paternidade de Deus. E é isso que vai acontecer. Que te ouve. Opa, voltou? É. Alguém que nos ouve, tanto você como a mim, não deve ficar impressionado. Oh, você é apóstolo. Oh, você é profeta. Eles devem sentir a paternidade de Deus. O amor do pai, né? É? E sentir essa O amor do pai. Então, por exemplo, um profeta. Tá? Lógico, tem que ouvir. Lógico. Mas o profeta só vai ser ouvido. Ele vem sendo ouvido. Eu vou falar para você, faz 10 anos que não me ouvem. Meu Deus do céu. Não. Tá? Agora que Luiz Hermínio fez uma entrevista comigo, eu estou feliz por isso. Agora que uma das profecias que Deus me deu 20 e tantos anos atrás está se concretizando, agora, de repente, todo mundo quer ouvir. Opa, deixa eu correr atrás. É, mas é tipo, vamos recuperar o tempo perdido. Exatamente. E o que vai acontecer? Qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que a gente perca esse momento. Tá? Eu falei outro dia, por exemplo, na minha live, gente, se você está aqui me ouvindo e você não está tendo teu tempo a sós com Deus, no teu lugar secreto, me desliga que eu não quero você aqui. Vai ficar a sós com Deus. Eu não sei o que fazer. Fica a sós. Pega a Bíblia. Quando o Espírito Santo fala, abre e lê. Deixa ele falar com você. Porque isso para todo filho. Imagina, se Deus é pai, ele não está querendo relacionar com as pessoas através de mim. Eu posso ser uma figura paterna que ajuda as pessoas, os filhos de Deus, a gerarem a sua intimidade com o pai. A identificarem o seu perfil profético através de mim. Isso sim, as pessoas vão olhar para mim como um menino, ele olha o pai e ele vê a masculinidade que ele quer, alguém que tem uma veia profética que está. E essa é uma questão, eu tenho dentro de mim e pelo Senhor que todo mundo tem algo ou voltado para apostólico, profético, evangelista, pastor ou mestre. Pode não ser chamado para ser ministro disso, tá? Mas que tem essa veia, tem. Eu sei disso porque o pessoal do profético vai nas minhas conferências. O pessoal do pastoral não vai. Isso que o senhor está falando é tão forte e interessante porque, além das pessoas estarem preocupadas com títulos, elas estão preocupadas com as promessas. E aí, Israel se perde no meio do deserto por causa disso, porque a nuvem ficava parada durante anos ali, e ao invés deles se preocuparem, porque uma vez eu falei, pai, por que o senhor ficava parado tanto tempo, né, com essa nuvem? E Deus falou para mim, porque eu queria relacionamento. O relacionamento, ele está acima da promessa. O que ele vai fazer, aonde você vai chegar, é uma consequência com quem você está andando.
né? E sobre essa paternidade, é algo tão violento para os dias de hoje, Sim. porque eu estava orando, como o senhor falou, no meu lugar secreto, e meu filho de 4 anos, às 3 horas da madrugada, ele levantou e foi lá perto de mim, dobrou o joelho e começou a orar. E minha esposa falou: Não, vamos dormir. Ele falou: Não, quero passar tempo com meu pai. E foi justo quando eu entrei em Efésios capítulo 3, verso 14, que diz: por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade no céu e na terra. E Deus falou para mim: enquanto você assumir uma posição prostrada na minha presença, você não tem tempo de ficar olhando o erro do teu irmão, apontando aquele, falando do outro. Então é esse cuidado, Mike, que você está falando, que nós, nessa geração, precisamos aprender, né? Ouvir essa voz do Pai. Com certeza. E aí, o profético sempre inicia com paternidade. A gente precisa entender isso. Todos os ofícios, se Deus separa alguém para agir como apóstolo, a grande questão do apóstolo não é ser pai sobre os outros. Eu discordo com isso. E eu quero falar isso às claras aqui. Desculpa, eu sei que a gente não conversou muito, mas eu vi muito desvio em relação a isso. O apóstolo é pai dos outros 4. Não. Ele é mais uma expressão da paternidade e precisa de todos para entendermos a paternidade de Deus na igreja. Precisa dessa expressão. O apóstolo, ele tem uma voz de mobilização. Uma voz, porque apóstolo significa enviar ou enviado. Apostolar é enviar. Então, ele tem uma voz de mobilização. Eu tenho ficado frustrado com isso, porque apóstolos parece que não querem mobilizar. É por isso que o apóstolo precisa zelar pela unidade da igreja numa cidade. Ele tem o poder para mobilizar a unidade da igreja. Agora, os que estão voltados para seus rebanhos, só para seu ministério, só, e não têm olhos para a igreja, que apóstolo é esse? Exato. É isso. O profeta, o natural do profeta é sempre ver para onde nós vamos, tá? E quando nós estamos desviados. É discernir porque as promessas, Derek, as promessas se resumem ao seguinte: a promessa é, se você reconhecer que você está fora e você se arrepender e você voltar, então eu vou fazer isso. Uou. Todas as promessas são condicionais. Uhum. Condicionado em quê? Arrependimento, que é a mensagem do evangelista para quem nunca conheceu e a mensagem do profeta para quem conheceu, mas desviou. É tão simples. É tão simples. E as promessas, na verdade, são as promessas de restauração das coisas que Deus sempre queria. Ou seja, se você viver na sua filiação para comigo, tudo isso eu vou te dar. Eu estou prometendo dar para você agora, porque você se desviou. Se você voltar para mim, então eu vou restaurar o que eu sempre quis. Uhum. E a gente não percebe isso. A obediência, né? Mais do que o sacrifício. Sim, sim. Mas a gente parece que as promessas. Parece que as promessas são coisas mirabolantes, mas não são. As promessas são os desejos do coração do Pai antes da gente se desviar. Uhum. E aí que entra a questão, por exemplo, quando Deus fala com Israel em Levítico, tá? Ele está dizendo, filho, a gente precisa colocar tudo isso, toda a revelação da lei, dos estatutos, tudo que está ali no Pentateuco, no Torá, a gente precisa entender que é pai falando com filho. Êxodo 4, 22. Israel é meu filho,
meu primogênito. Então, em tudo você pode colocar o nome. Filho, se você. Filho, se você. Filho, se você. Se você obedecer, eu vou cuidar de você desse jeito. Se você desobedecer, você vai passar por 5 fases de disciplina. E eu já estou te avisando do que eu vou fazer. Porque se com teu coração duro, incircunciso, você endurecer sua cerviz, pelo menos pode cair a ficha, vendo isso acontecer, você vai saber, opa, o pai está me disciplinando. Ele avisa de antemão. Olha quanto amor, quanta misericórdia, quanta bondade, pai. Ele avisa antes. Tá? E Sim, eu meditava isso hoje à tarde. Ah, Eu meditava isso, justamente isso hoje à tarde. A oportunidade que ele nos dá, porque o trono de Deus é baseado na justiça. sim. Só que pro justo, a justiça de Deus é amor. E pro ímpio é a ira, né? Então, o mesmo mar que matou os egípcios foi o mesmo mar que abriu para os hebreus passarem. O problema estava onde? Estava no coração de quem estava perseguindo ou de quem estava fugindo. Fugindo ao encontro, né? Sim, Na verdade, eles tiveram que fugir por causa da perseguição, mas antes de haver a perseguição, eles estavam seguindo. exato. E é por isso que o pai abre, tá? Porque eles estavam obedecendo. Isso que está acontecendo Ah, hoje, Mike, no cenário nacional, eu vi o senhor assistindo a live que o presidente fez com demais líderes sim. religiosos. O senhor acha que esse alinhamento, não sei se posso dizer assim, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas esse ajuntamento, então, tem a ver com a paternidade de Deus sobre o Brasil? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Deus olha para o Brasil com olhos e coração paterno, independente desse alinhamento. Há muitos anos que eu estou apontando para Israel, nosso irmão mais velho, para entender a disciplina de Deus sobre a nação brasileira, que acontece há muitos anos. Tá? O que eu estou vendo hoje é que Deus está cumprindo uma profecia que ele falou anos atrás. Um dia, Brasil terá um presidente cristão que chamará a igreja a se humilhar diante de Deus para assumir o seu sacerdócio. Então, eu não posso dizer que o alinhamento precisa acontecer, que eu não sei se aconteceu ou não. Sim. Só porque teve eu fiquei animado, eu assisti todo, teve gente que me criticou, tá? Quando eu postei, né? Falaram até que eu tinha vendido a minha herança por um prato de lentilhas, e não está sendo assim, não. É que eu assisti para ver. Eu queria Sim. ver o que as pessoas iriam falar. Eu queria ver o que o presidente iria falar. Mas uma coisa é certa, nós temos um presidente que se declara cristão, nós temos um casal presidencial que é católico e evangélica, que profetiza a unidade da igreja no Brasil. É impossível não ouvir isso com ouvidos proféticos. Tá? Então, o que eu ouço do Senhor? Deixa os homens que eu chamei para governar, deixa eles governarem. Igreja, você precisa assumir o seu sacerdócio. Seu lugar é seu sacerdócio. Tá? E aí que eu estou muito feliz em ver, nesse tempo, a multiplicação de turnos de adoração e intercessão. Adoidado.
no Meu Brasil. Deus. É, tem sala virtual de adoração e intercessão abrindo para todo lado. Eu estou acompanhando o Brasil Sem Cessar, eu soube de um outro 150 horas. Eu estou fazendo o negócio das lives do Pai Nosso 5 vezes ao dia. Sim. E tem muitos outros, tem muitos que eu nem sei. Então, como nunca a igreja tem se alinhado, eu não estou preocupado de se alinhar com o presidente. Eu estou preocupado da gente nos alinhar com o Senhor no nosso sacerdócio. Tá? E com isso, a gente perceber que pelo nosso sacerdócio, pelo exercício do nosso sacerdócio, e aí essa é a minha percepção profética, tá? Isso que Deus tem revelado. Se nós não assumirmos o nosso sacerdócio, o nosso presidente e os nossos governantes, que são cristãos, eles vão lutar contra as trevas sozinhos. Sim. Por Eu isso é creio. a nossa parte. Tá? Minha parte não é chegar diante já passou essa hora. No passado, a igreja foi conhecida como mendigo de Deus, pedindo areia, pedindo Kombi, pedindo emprego, pedindo terreno para os governantes. Chega! A gente tem agido como se não tivéssemos o nosso Pai que nos chamou e providencia tudo o que nós precisamos. Que é o Nós dono do ouro e da prata, né? Nós precisamos manter o nosso fio para olhar para o político corrupto e dizer arrepende-te. Aham. E não ter rabo preso porque ele ganhou um terreno para nós. Não ter rabo preso porque ele deu um emprego para o nosso filho, o membro da nossa igreja. Ai de nós. Esse alinhamento Deus não está querendo. Tá? Uhum. Então, o nosso alinhamento nesse momento é com o sacerdócio para qual Jesus nos constituiu. Aí é Apocalipse 1, de 4 a 6, e Apocalipse 5, de 9 a 10. Tá? Que com o seu sangue ele nos purificou e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, quando eu vi a questão do presidente, eu tinha ouvido nos anos 90. Isso é 25 anos atrás, 95, quando eu estava estudando sobre Ezequias, tá? Rei Ezequias. E foi nisso que Deus me revelou muito, me mostrou muitas coisas sobre batalha espiritual, a nível estratégico, como funciona. E tudo isso tem a ver com a igreja assumindo o nosso sacerdócio em Cristo. Isso por esse exercício, essa função sacerdotal que nós vamos reinar. E o governo do mundo vai passar a receber a influência do Espírito Santo a partir do exercício do nosso sacerdócio. O senhor acha. Senão, fatalmente, eles estão debaixo do espírito da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Meu Deus. O senhor acha que também esse cenário atual que nós vivemos hoje é uma negligência no meio eclesiástico, sacerdotal, de se posicionarem como igreja, assumindo o papel de noiva de Cristo e mantendo os seus altares imaculados e santos? Claro, mas isso não é nada diferente de Israel e não é nada diferente da igreja primitiva. Tá? Uhum. Então, nós continuamos com isso hoje. A igreja, de forma geral, não se vê na sua função sacerdotal diante do Senhor. Ainda, com toda a mobilização que nós temos feito, a porcentagem da igreja que assume a sua função sacerdotal, assume esse sacerdócio para o qual nós fomos constituídos, e adorar e interceder diariamente ao Senhor, geralmente não acontece. Eu não vou dar nem 10% dos cristãos que estão fazendo isso. Tá? E eu creio, aí que entra uma outra coisa.
nisso que nós estamos passando. Nos últimos 20 anos, tá? Nos anos 80, Deus falou sobre o profético. Nos anos 90, ele fala sobre o apostólico. Nos anos 90, ele derrama a bênção do Pai em Toronto, que vai para o mundo inteiro. Então, ele fala novamente sobre a sua paternidade e a nossa filiação. A sua paternidade que nunca mudou, tá? E temos muito para aprender ainda, porque ainda pensamos que Deus não disciplina. Mas Verdade. isso é o momento que nós estamos vivendo. Mas a grande questão que eu vejo é que nos últimos 20 anos, e aí eu tenho feito parte disso, tá? Deus mobilizou a igreja no mundo inteiro em salas e casas de oração 24/7, onde ele juntou o tabernáculo de Davi com o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés é o tabernáculo onde se trata o pecado e profetiza o reino de Deus sobre as nações, através da Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Uhum. Agora, o tabernáculo de Davi é onde Davi se preocupa na presença manifesta e no governo de Deus sobre a nação. Tá? Porque mudou. Agora tem rei. Então, como rei, ele sabe que ele quer que Deus reine, que ele não tem capacidade para reinar. E ele viu o que aconteceu com Saul. Então, porque ele quer a presença e Deus habita meios louvores do seu povo, fala presença. Uhum. E porque Deus é entronizado, meios louvores do seu povo, fala de governo. Deus deu a estratégia para o Davi, e foi uma revelação de Deus, para colocar no tabernáculo de Davi adoração 24/7. O templo une os dois tabernáculos e profetiza na palavra em Atos 15, no primeiro concílio de Jerusalém, um dia em que isso vai ser levantado de novo. Só que agora pela igreja espalhado nas nações. E os anos 90, Deus começou a falar sobre isso em todas as nações. Tá? O ponto que ficou famoso foi a IHOP. Uhum. Deus quis. Do Mac- Mas a questão é, Mike Bickle não foi a única pessoa com quem Deus falou, tá? E a IHOP não foi o único lugar que Deus levantou isso, Uhum. tá? E sem saber um do outro. E é por isso que eu defendo, gente, é uma palavra do Espírito Santo, não é uma ideia do Mike Bickle, não é uma ideia, como não foi uma ideia do rei Davi. É uma estratégia dada pelo Espírito Santo, para que a gente assuma. Então, muito do que está acontecendo hoje está acontecendo por causa da adoração e intercessão da igreja como nunca na história. Tá? 20 anos de adoração e intercessão. 20 anos de adoração, intercessão e profecia. E com esses 20 anos, mudou ou você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só não tô. Só aí tá travado a, a expressão do vídeo, mas o áudio tá normal. Não, mas tá bom. Vamos ver se volta. Tá? No entanto, eu vou falando. Por quê? Só quero concluir essa ideia. É muito importante a gente entender que nesse tempo também nós temos pedido e clamado ao Senhor em relação à própria corrupção dentro da igreja. Tá? Sim. Corrupção dentro da igreja é qualquer coisa na igreja que não está alinhado com os planos de Deus para a igreja. Então é importante a gente entender que Deus responde 20 anos de oração e intercessão. Deus opera na igreja e agora ele mandou a igreja para casa.
Meu Deus. É significante isso. A gente Sim. pode menosprezar esse momento. Nós temos que agora parar para ouvir, tá? Como Deus quer que procedemos daqui. Não é simplesmente voltar ao que era. Deixa eu sair daqui e entrar de novo, para que entre Tá. a imagem, pode ser? Pode ser, pode ser. É isso aí, meus amados. Vamos ver, o Mike saiu, vai entrar de novo. É, realmente. Vamos ver aí. Então, quando se fala hoje de um profeta, nesse momento, eu tenho ouvido o Senhor, tá? Falar sobre certas coisas que eu estou vendo se cumprir. Mas também eu sei que esse momento a gente tem que, opa, não é vida normal agora. O Senhor está alinhando também a igreja dele. Há um tempo atrás, Mike, uns 2 anos atrás, eu tive uma visão. Deus me levava no topo do mundo e me mostrava alguns focos de luz. E ele me dizia assim: tem muitos filhos meus pelo mundo, espalhado pelo mundo, só tem um problema. Tá tudo dividido. É. Precisa haver um ajuntamento. E Uhum. aí, quando esse ano aconteceu o Descende, né, e eu, eu consegui na última hora ir lá por uma pessoa desistiu, eu consegui comprar o ingresso, ir lá e fazer parte daquilo. Quando eu vi aquilo, meu Deus, as pessoas não estavam preocupadas com quem que estava pregando, quem estava louvando, só estavam ali adorando. Foi algo extraordinário, né? Houve ali um derramar do Espírito Santo violento, pessoas sendo curadas, tratadas, mas o mais sobrenatural de tudo isso foi pessoas se rendendo a Jesus, né? E querendo assumir um papel verdadeiro ali dentro daquilo que elas foram chamadas. Uhum. Como que o senhor acha, como que o senhor vê que nós podemos unir nesse tempo atual, unir pessoas, sacerdotes, como o senhor falou, tem várias salas já orando, intercedendo. Estamos colhendo hoje o que o Senhor plantou lá atrás, outros homens plantaram. Essa geração está colhendo o que muitos oraram, intercederam, como o senhor falou, 20 anos, né, de oração, intercessão. Como então nós devemos nos posicionar para poder unir e acabar com essa divisão de um ficar criticando o outro na internet, apontando o defeito do outro, ficar debatendo teologia, exegese, hermenêutica, sabe? É um negócio que não entra na minha cabeça, sabe? Porque para que ficar discutindo se a gente tem tanto tempo para poder ganhar pessoas para Jesus, falar do amor dele? Olha, eu tenho crido que a grande manifestação da igreja agora tem três coisas. Quando a igreja se manifestar como a noiva, sem mácula e sem ruga, também a igreja vai se manifestar como a manifestação dos filhos de Deus. Em maturidade em Cristo, fazendo as obras do Senhor. E nesse momento, vai haver algo que se fala nas cartas de Paulo. A igreja em Corinto. A igreja em Filipos. A igreja em Éfeso. A igreja em Esmirna. A igreja em Laodiceia. A igreja. Quando eu creio que nesse momento Deus está querendo, e o Espírito Santo vai fazer isso. Tá? Eu não estou dizendo
somente o que Deus quer. Ele vai. Eu estou Amém. vendo que Deus está tomando medidas para fazer e vai haver pessoas que não vão querer. Mas o que eu vejo Deus fazendo, por exemplo, Deus pega e com a sua geração, vocês vão ouvir o Espírito Santo e vocês vão, com católicos e evangélicos da cidade, vocês vão adorar e interceder juntos. Ponto final. Acabou. Acabou. E o Espírito Santo ele vai corrigir tanto um como o outro. Agora vai ter resistência, porque os teólogos vão dizer, não, mas é heresia, mas... Sabe como eu vejo isso? Alguém está errado? Alguém está errado. Tá? Mas mais importante para um pai é que os filhos estejam juntos. É isso, mãe. Oh. O coração de Deus está inclinado em ver os seus filhos, que até discordam de certos pontos, mas concordam que o Cordeiro derramou seu sangue, concordam que o Espírito Santo mova. Basta isso. E aí, o pai vai corrigir na caminhada. Você é casado, né? Sim. Tá. E os nossos amados aqui, a maioria talvez sejam casados. Eu não sei se você tem muito jovem que te segue, mas não casado, solteiro ainda, mas para eles eu vou dar uma palavra sobre a vida. A gente, quando casa, a gente não se aperfeiçoa para casar. É no processo, né, Mike? Sabe que a gente se une para ser aperfeiçoado. Meu Deus. A maturidade ela vem no decorrer, né? Você nunca vai estar preparado para assumir um papel. Você vai se preparando para. Isso é fantástico. É por isso que Jesus orou para a gente ser unido. Porque ele sabe se a gente se unir em amor, o Pai vai aperfeiçoar. O Espírito Santo vai operar, porque a gente se dispõe naquilo que concordamos. Jesus é o Cristo? Sim. Jesus é o Cordeiro que merece a nossa adoração? Sim. Jesus ensinou a gente a orar? Sim. Vamos ficar nisso. Se é somente adoração ao Cordeiro e orar juntos, como ele ensinou, Pai nosso que estás nos céus, é o começo que precisamos. Uhum. Basta isso. Agora, eu sei que tem mais. Porque eu sei que tem grupos católicos que têm olhado para a casa de Davi e têm se espelhado naquilo que Deus tem feito com a gente. E eu estou em relacionamento com eles hoje. Recentemente abriu uma casa de oração de um irmão católico, tá? Numa cidade, e a casa de oração chama Somos Um. E ele fala abertamente, é um lugar que é para católico e evangélico se unir para adorar e interceder. Tremendo. Deus vai nos unir na nossa essência. Ele não vai a gente não vai ficar unido. Inclusive isso que arruína um casal, tá? Você vai ver que o casal se separa e começa a desintegrar o seu relacionamento quando um não sabe ser tolerante, não sabe ser paciente, não sabe ser acolhedor com o seu cônjuge que pensa diferente.
tá? Que prefere coisas que eu não prefiro. Eu, eu, eu vivo com a minha esposa, que é muito diferente de mim. Meu Deus do céu. E se a gente não soubesse, ao longo dos anos, ouvir um ao outro há muito tempo, tá? E respeitar o pensamento que eu não mudo para ela e ela não muda para mim. É nisso que se vive o amor verdadeiro. Você pensa diferente, mas eu te amo. Você tem preferências diferentes, mas eu te amo. Isso É, é. o grande problema é o ego, né, Mike? Quando eu não quero abrir mão de mim, por isso que Jesus diz lá em Lucas 9:23, aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo, né? É a primeira coisa que ele diz ali. E nessa Páscoa, né, nós celebramos aqui em casa, foi um tempo muito precioso, onde nós fizemos uma ceia aqui, meus filhos. Eu tenho uma menininha de 1 e um de 4, Mateus e a Rebeca. E aí nós ceiamos aqui, choramos, louvamos com Deus. E, e Deus falou algo muito, muito forte para mim nessa Páscoa, dizendo que o sacrifício não está sendo mais suficiente. E o que ele quer é a obediência. Uhum. Porque o problema não está sendo só a divisão que acontece fora de casa, mas a divisão que está acontecendo dentro de casa. A maldade começou no coração dos pais. Então, a gente vê hoje pais discutindo com o filho, maltratando o filho. Então, quando Deus falou isso para mim de pais, ele estava me referindo justamente a sacerdotes. Olha, aqueles que foram levantados ou que se diziam sacerdotes para cuidar da igreja, estão dividindo a igreja, mas porque não tem relacionamento dentro de casa. Então, é aquilo que o senhor falou, está trazendo todo mundo para a sua origem, para a sua essência, para dar valor no relacionamento primeiro. Antes de querer cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter o meu ministério em casa. Eu preciso saber quem eu sou antes de querer fazer alguém saber quem ele é, né? Sim. Eu preciso ter a minha identidade revelada no Pai, no coração do Pai, Hum? antes de eu querer fazer algo. Então eu vejo muitas pessoas querendo fazer, ministrar, curar, exercer, quando na verdade não sabe quem são. Eu vou levar isso para uma dimensão profética, tá? A divisão política no governo do Brasil é só um reflexo da divisão da igreja. Exatamente. Eu E creio nisso. os níveis de divórcio e perversão só são um reflexo da divisão e perversão na igreja. Meu Deus. A igreja tem nas mãos a chave do reino dos céus. Se a igreja ouvir o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo operar em nós para que sejamos o corpo de Cristo que ele quer, ele vai tratar a sociedade. A sociedade vai ter um exemplo de vida, um exemplo de amor, e ele vai fazer refletir isso na sociedade. Mas nós estamos vivendo tanta divisão e temos cedido eu vou dizer, as tentações, tá? E a influência das trevas, de tal forma que isso reflete na sociedade. Uhum. Eu estou literalmente dizendo, se a igreja trabalhar a unidade na cidade, isso vai ter um reflexo, tá? Nas famílias, nos casamentos. Isso vai ter um reflexo em relação à agenda de Sodoma e Gomorra. Isso vai ter um reflexo em relação ao amor expresso, a paternidade expresso pelos governantes da cidade. Tá? Isso vai ter um reflexo enorme. Por quê? Porque nós, como igreja, vamos receber o reino de Deus primeiro. Nós vamos viver o reino como Ele quer. Não, parte do nosso problema é que queremos que Ele faça o que nós queremos. O reino de Deus não é assim. Tudo no reino procede dele, não procede de mim. E não é negociável.
é o que nós chamamos de unilateral. Uhum. Deus decide. E acabou. Não é democrático, né? Não é democrático. Então, nós estamos achando que o reino de Deus é uma democracia. Jamais. É uma monarquia. Nós temos um rei que é perfeito, justo, onipresente, onipotente, onisciente. E nós queremos discutir com ele? Não, e pior, muito, muito. A gente está vivendo como comércio. Uhum. E não dirigido pelo Espírito Santo. Nós temos, como alguém que eu ouvi esses dias, nós temos muito dedo de homem, tá? Onde não foi o Espírito Santo que pediu. Eu acho que nós estamos num momento, há 3 anos, tá, Derek? De 2017 até hoje. 3 anos, uma palavra que eu tenho ouvido, eu tenho visto isso se repetir no mundo inteiro. Alinhamento. Eu comecei a falar sobre alinhamento no final de 2016, tá? Virou tema para mim, as minhas ministrações, tá? 2017. Aí eu comecei a ouvir, tá? A ministração aqui e acolá, tudo alinhamento. E eu podia perceber, eu não estou dizendo isso, eles me ouviram. Não, não, não. O Espírito Santo estava falando e pessoas objetivamente, sem ouvir um ao outro, estavam falando a mesma palavra. Alinhamento. Então, eu estou olhando o que nós estamos passando hoje como um momento oportuno da gente se alinhar. Imagina a gente não aproveitar esse momento. Exatamente. Eu, hein? E essa oportunidade, vou dizer assim, que Deus está nos dando, é para que justamente o nosso coração possa ser incubado do seu amor, né? Sim, exatamente. É o amor dele é tão violento que ele, é como o senhor falou, ele sempre está dando a oportunidade novamente para que possamos sermos transformados pelo seu Espírito. Uhum. Entender, né? Estarmos sensíveis ao que ele fala, ao que ele mostra, de que maneira ele age, para que quando ele mandar a gente sair da tenda, a gente saiba o que carregar, né? Sim, Dentro da bolsinha, vamos dizer assim. sim. É isso aí. E aí esse Rio do Leão, esse Rio do Leão que o senhor trouxe, né? Como que o senhor vê hoje isso, esse Rio do Leão, É um só para profeta. o Brasil ou para as nações? Não, 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 não. Isso tem a ver com as nações. A questão e eu estou falando sobre isso nas minhas lives, né? No horário das 20h15, vou continuar a falar sobre isso amanhã e semana que vem. Então, seus seguidores, eu já estou fazendo um convite. Se você fizer uma live, eu estou querendo roubar a audiência, mas se o pessoal tiver, pode assistir ao vivo, como também na live que vai ficar durante 24 horas, né? Mas também nós estamos gravando e deixando no meu canal de YouTube. Mas a grande questão essa palavra é uma palavra sobre um derramar do Espírito que não chegou ainda, tá? Mas é algo que Brasil é uma nação precursora em relação a isso. Como Deus profetizou que ele iria fazer algo no Canadá, ele não falou sobre um ministério. Teve profecias sobre o Canadá, que iria ser derramado do Canadá para os Estados Unidos. E aí acontece em Toronto, e 2 anos depois vai para Pensacola. Vai acabar o tempo, tem 20 segundos. Ok. Quer voltar? Por mim, Ok. A gente volta mais um pouquinho só. Tá bom. Tá bom. Eu já vou sair para entrar, então. Ok. Aí, meus amados, voltamos. Vamos absorver o que a gente puder do Mike.
Esperar o pessoal entrar aí. Meu Deus, que tempo precioso na presença. Vou deixar o Mike concluir aí para aí. Pode concluir, Mike. Tá bom. Deixa o pessoal Mais entrar. uma hora, se quiser concluir, tem mais. Não, já. Eu acho que seria bom a gente encerrar. A gente pode fazer outro dia. Amém. Mas eu já estou na minha terceira hora para hoje. Vou aguardar só alguns segundos, mas eu estou falando sobre isso porque eu comecei no ano passado, aliás, foi aí, tá? Que Deus começou a mostrar para mim, com a palavra do Rio do Leão, que o Espírito será derramado 12 vezes mais do que se viu em Toronto. Deus me deu alguns sinais, tá? Esses sinais eram objetivos, tá? Então, literalmente, Deus começou a mostrar os sinais de novo a partir de maio do ano passado, aí em Jacareí, tá? Quando eu estava ali, Deus começou a pontuar algumas coisas para mim, e aí foi interessante, porque até virando o ano e agora no Descend, também teve a ver com isso, eu vi alguns sinais do Senhor em relação a isso. Então, eu creio que nós estamos no momento oportuno que a gente não pode perder. Então, eu Sim. estou falando sobre isso para as pessoas entenderem que aquilo que está acontecendo também num tempo que Deus já apontou. Ele já disse coisas que ele vai fazer. É por isso que eu compartilhei sobre Bolsonaro também, tá? Porque Deus já falou comigo 25 anos atrás que a gente teria um presidente cristão que chamasse a igreja para se humilhar diante de Deus. E é interessante porque Luiz Hermínio, ele falou para chamar todo mundo. Um presidente só chamou a igreja. Eu peguei essa, eu vi essa aí. Isso foi muito interessante para mim. E disse, ele como católico e a esposa como evangélica. Então chamou a igreja para a unidade. Eu achei tremendo isso aí. Tremendo, tremendo. Tá? Foi o Espírito Santo, né? Sim, sim. E é por isso que eu estou falando sobre o Rio do Leão. Porque eu creio que isso vai, já com esses sinais, Deus está apontando esse tempo que está para ser derramado. Tá? Vamos dizer que nós estamos no tempo que precede, como os anos que precederam Azusa, como os anos que precederam Toronto, como os anos que precederam País de Gales, como os anos que precederam esses momentos. Nós, no Brasil, como Deus apontou o Canadá, eu posso dizer tranquilamente, Deus apontou o Brasil como nação precursora. Tá? Amém. Eu entendo que pode não ser um único lugar. Tá? Pode acontecer simultaneamente em alguns lugares. Agora, um dos lugares que vai iniciar junto com outros é Brasil. Isso eu sei. E não vai acontecer em todo lugar. Tá? Mas a gente vai desenvolver ainda algumas coisas que eu tenho segurança em falar, que eu creio que o Espírito Santo tem falado. E uma dessas é a formação. Por exemplo, eu acho que Deus vai formar. Ele sempre formou ministérios no passado, né? Eu acho que Deus vai derramar agora sobre a Igreja Unida. É isso, eu creio nisso. A ação vai ser sobre a Igreja Unida. A Igreja Unida significa ministérios diferentes juntando-se e gerações diferentes da igreja se unindo. Então, a unidade tem, vamos dizer, tem camadas disso que a gente precisa entender. Não é só
unidade da igreja evangélica e católica. Uhum. Também dentro da igreja, a geração dos avós, os pais, os filhos e os nenéns. E a unidade, por exemplo, a gente tem falado muito sobre é que não é politicamente correto falar isso, tá? Nós temos ressaltado muito as mulheres, as mulheres, as mulheres. É todo mundo junto, Uhum. tá? É todo mundo junto. Quando a gente começa a entender que o Espírito Santo vai usar quem ele quer, como ele quer, independente de idade, independente de preferência de ministério, independente de gênero, aí nós vamos receber um tremendo derramar do Espírito Santo. Entendeu? Então, eu creio que eu não sou contra, por favor, me entenda, eu não sou contra uma mulher ministrar, tá? Não tem nada disso, eu sou totalmente a favor, tá? A grande questão é que o mundo se tornou feminista. Uhum. Isso não, ao meu ver, não procede. Eu quero valorizar todos como deviam ser valorizados. Sim. Se o homem está sendo supervalorizado, que haja correção. Mas eu vejo que com o feminismo do mundo, tá, há uma supervalorização e uma distorção Dos valores. dos valores e da essência. Como que nós vamos ter a próxima geração se as mães não querem ter filhos? Não dá. Verdade. Não dá. Então, vamos terminar a palavra aqui, que já está quase o número que era. Então, a palavra do Rio do Leão é uma palavra onde Deus vai derramar, tá? 12 vezes mais do que se viu em Toronto. Eu creio que tem a ver com o Brasil sendo uma nação precursora para isso. E como eu falei, eu creio que a grande questão é a igreja unida, tá? Com essas dimensões de unidade que eu falei. E eu creio que o que Deus tem falado comigo é que Brasil, o impacto vai ser sobre a cultura da nação. Então, se a gente assumir o nosso sacerdócio, as profissões são extensões do nosso sacerdócio, não o contrário. O sacerdócio é a extensão da nossa profissão. A gente tem falado muito, não, mas eu sou um profissional e eu não posso exercer a minha fé lá. Quê? Por isso que eu gostei do Bolsonaro. Ele sempre tem falado, e muito. Não somente conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, isso já é tremendo. Mas ele fala, o Estado pode ser laico, mas eu já Sou ia cristão. então. Eu amo isso, porque, sabe por quê? Porque a ideia da laicidade é ridícula de falar sobre isso no Brasil. Tá? Eu preciso dizer isso. Eu não quero ofender ninguém falando isso, mas é ridículo. Em todo recinto governamental tem alguma representação religiosa. Ou cruz, ou crucifixo, ou uma entidade. Tem se levantado nas nossas nações estátuas de entidades para todo lado. Então, não vem me dizer que o Estado é laico quando o dinheiro do governo vai para carnaval. Meu Deus. Não vem me dizer que o Estado é laico quando nós estamos sustentando e financiando festas para figuras como o Rei Momo, que não é uma figura folclórica. É um demônio do inferno. E para você entender, tem sido dado para ele, anos a fio, as chaves da cidade.
convidando esse demônio, tá? Nós estamos convidando a morte, o roubo e destruição, a cafetagem, desculpa a palavra, mas essa geração fala isso mesmo assim. Convidar um chefe disso a habitar e governar sobre nós. Dar a chave da cidade para essa figura no carnaval é isso. É convidar o assassino a entrar na nossa casa, habitar com a gente e governar. É convidar o ladrão. É convidar o destruidor. É convidar o cafetão. É dar a chave para ele, a autoridade para ele. É dar autoridade. Tá aqui, ó. Exatamente. E é isso que a gente tem feito na nação há anos e anos. E os nossos governantes têm participado disso. E a gente tem falado como se isso tem sido uma coisa assim. Não, isso é folclore, Mike. Não, para com isso. Nada de folclore, gente. Nós sabemos a nível pessoal que essas figuras, a pessoa chega na presença manifesta do Senhor e manifesta demônio. É simples. E Deus tem dado sinais. Nos últimos anos, cada sinal nos sambódromos, pegando fogo, carro alegórico de Satanás pegando fogo, pessoas ficando machucadas, que ridicularizam Jesus. Eu não me ofendo. Precisa entender isso. Eu não preciso defender Jesus. Eu não preciso defender o Senhor. Ele não carece de defensor, tá? Ele não carece de defensor. Eu quero falar isso de novo. Ele não carece. Eu sou profeta. Eu não estou aqui para defender o Senhor. Eu estou aqui para ouvir e explicar o que ele está falando e o que ele está fazendo. Tá? Ele se defende. É só abrir os olhos e abrir os ouvidos. Ele Não está. precisa nenhum de porta-voz, né, Mike? Olha, Deus está falando isso. Olha, Deus está agindo. Olha. É só isso. Não é nada complicado. Deus está agindo todos os dias. Eu estou falando, Derek, literalmente, desde 1996, quando eu comecei a ensinar sobre as disciplinas de Deus sobre a nossa nação, literalmente, disciplinas que estão na palavra têm acontecido. E quando eu tenho falado, ministrado essa palavra, na própria cidade onde eu vou, acontece as disciplinas de Deus. É inegável. Então, a gente tem ignorado na nossa nação cada disciplina do Senhor. Uma delas, Deus não vai disciplinar a perversão do carnaval? Acorda, estamos sendo disciplinados agora. É que as pessoas elas vão postergando até onde dá. Exato. A questão é que a disciplina do meu pai, ele me mandava para o quarto. Quando que eu saía do quarto? Ou na hora que eu me arrependia. Eu falava com meu pai, ele me deixava sair do quarto. Ué? Agora, segunda coisa, tá? Se não, eu fico um tempão e o pai desiste dessa disciplina, sabendo que a próxima disciplina tem que ser pior. Tá Exato. bom, pai. Você não vai ficar enfornado para sempre aí. Tá? Sai. E ele espera que na misericórdia dele vai gerar um cair em si. Tá? Mas ele sabe que a próxima disciplina tem que ser mais forte do que essa. Presta atenção, porque essa Já tá pesada. É mundial. Eita. Presta atenção. Quem tem ouvidos, eu estou dizendo, por exemplo, é o fim? Não é o fim ainda. Tá? Mas que está despertando a gente para o fim, quem não está ouvindo isso,
tá surdo. Eu nunca tive tanta certeza no meu espírito. E olha, eu que sou novo, que Jesus tá voltando. E esses dias eu tive que deitar em casa para chorar, desesperado. E minha vontade era sair na rua gritando para as pessoas, porque parecia que ia voltar naquele momento. Imagina para o Senhor aí que tem É. Agora, vivência. mas não é nada diferente. O que você descreve é isso que eu sinto. Agora, uma coisa é, quando nós ficarmos liberados, é para pregar novo nascimento, arrependimento, e é um momento oportuno. Nós vamos ver um povo preparado para ouvir o evangelho. Nada desse negócio de você ser a melhor versão de você mesmo. Não. Você morreu no pecado. Você está morto. Você estragou sua vida com o pecado. Deus quer você nascer de novo. Ele quer te dar vida nova em Cristo. Ele quer mudar, transformar. Nós temos que voltar a essa mensagem. Nada desse negócio da autoajuda e do coaching. Tá? Arrependimento. Você seja a melhor versão. Deus tem uma vontade para você. Estragou isso quando... Então, mas é um momento oportuno. É para a gente, quando sairmos, pregar o evangelho do reino. Exato, eu creio. É isso, meu brother. Mike, eu não sei como te agradecer. É isso. Pela oportunidade aí que o senhor abriu na sua agenda aí para poder falar um pouquinho, ensinar né? Eu tô engatinhando na presença, tô aprendendo e eu quero aprender e ouvir homens como o senhor. Só tenho a agradecer. Estou à disposição. Se Deus quiser fazer outras lives aí. Amém. Estou à disposição. Foi muito bom estar com você, Derek. Deus te abençoe muito, tá? Amém. Te usa. E nisso que você está reconhecendo o seu crescimento, que o Senhor, eu ensino sobre uma coisa: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, tá? Porque é Deus que opera, tanto querer como realizar. Ele está dando dentro de você, ele está gerando o querer dele. E também ele vai realizar, tá? Amém. Então, eu tenho visto isso na minha vida, desejo isso para você, né? Amém. Que haja esse desenvolvimento para você e para todos nós, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Bom. Amém? Obrigado, Mike. De nada. Deus te abençoe muito. Amém. O senhor também. Posso encerrar com oração? Por favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, Mike. Pessoal, é isso. Obrigado por todos que ficaram comigo aqui, com o Mike. Foi um prazer tê-los vocês aí. Muitos eu não conheço. Mas gostaria de convidar também você que me assiste aí. Todo sábado tem um vídeo novo no canal. Terça é a live no Facebook e quinta-feira no Instagram sobre paternidade. Estou tentando convidar os homens e mulheres de Deus que eu conheço para poder estar fazendo a live. Então, espero que você compartilhe aí, se foi bênção para você. Eu ainda tô engatinhando, tô aprendendo, tô começando, né? Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, nós não estamos atrás de seguidores, mas nós estamos atrás de corações. Então, que Deus abençoe. Uma ótima noite para você e para sua família. Fica na paz.